Doutor em Engenharia Nuclear pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ciência e Tecnologia Nucleares pelo Instituto de Engenharia Nuclear e graduado em Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É membro do Instituto Nacional de Reatores Inovadores, do Instituto de Comunicação Pública em Ciência e Tecnologia e da Associação Brasileira de Planetários. Este é o professor William Vieira de Abreu, o nosso convidado de hoje do Conversa sobre Educação. Professor, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado aqui o nosso convite. E a gente vai conversar sobre museu, divulgação científica, física e música. É um prazer enorme. Olá a todos, é uma honra e espero contribuir dentro das minhas limitações. Professor, você é formado em Física, né, e é um dos cursos que o consórcio CEDERJ oferta. Está longe de ser fácil, né? Quais são as principais características desse curso e o que te fez seguir para essa área? Certamente Física é um curso bastante desafiador. Ele, independente de onde você faça esse curso, ele de fato é um curso que tem um número de abandonos muito grande, porque ele é de fato bastante desafiador. Então você tem uma matemática muito forte, inclusive a gente tem, por exemplo, 4 cursos de cálculo. Então, de fato, ele procura estudar a natureza e seus comportamentos por meio de leis, e dentro desse contexto ele faz uma divisão em diversas áreas de conhecimento. Além disso, também procura formar professoras e professores para que eles tenham a capacidade e habilidade para desenvolver a ferramenta e estimular a alfabetização científica dos alunos. Eu, particularmente, sempre digo que eu não escolhi a física me escolheu. Desde que eu nasci, eu já tinha um enorme fascínio pelo céu e eu sempre soube o que queria fazer. Então, dentro desse contexto, na época, inclusive, eu só fiz um vestibular porque eu sabia que o que eu queria fazer era física. E eu nunca tive nenhuma dúvida em relação à carreira. Então, nesse sentido, eu sou bem diferente da média, porque foi uma coisa que veio comigo. E você falou de céu, de astronomia, física, dá para ir por esse caminho também. Quais são os campos desse curso? Certamente, a física é um curso muito versátil, que nos permite, por exemplo, atuar tanto na área de dados, por exemplo, como eu tenho colegas que trabalham na IBM, por exemplo, entre outras empresas, na parte de astrofísica também, astronomia, cosmologia, na parte de geologia também, que é bastante importante, petróleo e gás, enfim, há uma vastidão enorme de possibilidades para você trabalhar como físico. Até, por exemplo, na área financeira, como eu citei anteriormente, em bancos, geralmente eles procuram muitos físicos, porque geralmente na universidade a gente aprende também, muito por conta, às vezes, da nossa experiência em pós-graduações, a lidar com muitos dados. E hoje nós estamos num mundo com uma tecnologia avançada e diversas vezes a gente lida com uma quantidade gigantesca de dados. E ninguém melhor que, por exemplo, astrofísicos que lidam com dados exorbitantes, vindos de telescópios espaciais, por exemplo. Então, dentro desse contexto, esse conhecimento pode ser aplicado em diversas outras áreas. E você, na graduação, você foi bolsista de iniciação científica, né, pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins, que é um super parceiro nosso aqui da Fundação CICERJ, do Museu Ciência e Vida. E como que funciona? O que é ser bolsista de divulgação científica? E quais são as dicas que você pode dar para quem está fazendo física agora de procurar essas oportunidades? A iniciação científica é um programa muito importante que pode mudar a vida de uma aluna e de um aluno. Ele é um processo em que você, a aluna ou o aluno, é inserido dentro de um contexto acadêmico e permite a ela desenvolver pesquisa de fato em alguma área com a orientação de uma pesquisadora ou pesquisador de uma instituição. E também é uma porta de entrada muito importante para outras possibilidades, como, por exemplo, a pós-graduação. Então, para quem está aí pensando em fazer física, eu recomendo fortemente que essa pessoa procure uma iniciação científica, pesquise dentro da instituição que ela está, quem são as pesquisadoras e pesquisadores que estão trabalhando em determinadas áreas, procurem elas para conversar, porque
esse processo é muito importante e faz a diferença na vida, na carreira. Então, quanto antes a aluna ou o aluno começarem na iniciação científica, melhor para a carreira deles. E durante esse período lá no MAST, você desempenhou esse papel como planetarista, mediador, e já teve a oportunidade de ministrar cursos para professores de ensino fundamental. Foi aí que começou a sua vontade de trabalhar com divulgação científica? E hoje, o que você faz nessa área? Certamente. Eu sempre digo, o Museu de Astronomia é fundamental para a minha vida. Como divulgador da ciência, como professor, lá eu desenvolvi habilidades que foram fundamentais para o prosseguimento da minha carreira, como, por exemplo, planetário. Eu cheguei lá, eu tinha uma paixão enorme por astronomia e enquanto bolsista, além de desenvolver a pesquisa, lá no Museu de Astronomia especificamente, a gente tem a oportunidade de receber alunas e alunos de escolas, formar professores, então a gente tem uma parte de prática de divulgação científica também além da pesquisa. Então isso foi muito importante para a minha carreira. Então, inclusive, recomendo aí que vocês visitem o Museu de Astronomia, fica ali perto da Centro de Tradições Nordestinos, em São Cristóvão. Tem inclusive observação do céu aos sábados e agora vai ter pelo menos uma vez no mês nas quartas-feiras. Então é um lugar que eu sou muito grato e hoje em dia eu também continuo desenvolvendo pesquisa na parte de astronomia, especialmente na parte de acessibilidade. E é interessante porque hoje eu sou pesquisador de pós-doutorado em engenharia nuclear, que aparentemente não tem nada a ver, mas a minha decisão de seguir pela carreira de engenharia nuclear foi por conta do Museu de Astronomia, porque lá no ano 2007 houve uma exposição chamada Energia Brasil, o papel da energia nuclear, em que eu fui mediador. E foi ali que eu me apaixonei pela engenharia nuclear, pela energia nuclear, eu queria saber mais e foi fundamental, por exemplo, para eu seguir a minha carreira na pós-graduação, e onde eu estou hoje, né? Então eu sou muito grato ao Museu de Astronomia também por isso. O professor deixou o convite para ir no MAST e eu deixo o convite para vocês conhecerem o Museu da Ciência e Vida lá em Duque de Caxias. Também tem um planetário. Sim, fantástico. Demais. Você conhece? Conheço muito bem. Então, entrada gratuita, vale a pena conhecer também. E você já trabalhou em diversos projetos de divulgação científica aqui da Fundação também, né? Você foi da Caravana da Ciência, você atuou como mediador, foi professor na formação de planetaristas e ainda fez palestra de astronomia. Você pode contar um pouquinho como é que foi a sua passagem pelo projeto? Que eu confesso que eu amo de paixão. Bruno, toda a equipe, um beijo. O Bruno é um amigo meu de longa data. Bom, a Fundação CCIERJ eu sou apaixonado. Eu não tenho outra palavra a não ser paixão para a Fundação CCIERJ. Quando a gente está nesse mundo aqui da divulgação da ciência, existe uma parte que é muito interessante, muito importante para a promoção da divulgação da ciência, da alfabetização científica em locais que não recebem tanta atenção. E muitos desses museus têm estratégias itinerantes de divulgação da ciência. Então, dentro desse contexto, eu conhecia a Fundação CCIERJ estando lá no Museu de Astronomia, porque eu era planetarista, e sem planetarista, só para explicar, é a pessoa que opera o planetário. Não são pessoas que desenvolvem apreço por planetário, não, por planetas não, por mais que eu goste de planetas, mas enfim. Então, dentro desse contexto, é bastante comum que bolsistas de alguma instituição, por exemplo, atuem em outras, como por exemplo na Fundação CCIERJ e também, por exemplo, no Museu da Vida, na Fiocruz, exatamente. Então, essas instituições, elas possuem modalidades itinerantes, e eu atuei bastante, muitos anos lá também viajando, fazendo planetário especificamente, mas atuando também nos outros processos, nos outros módulos da exposição e também no treinamento, que eu acho que é muito importante. A gente tem, por várias vezes, mediadores que ficam por pouco tempo nessas instituições, inclusive é uma briga que a gente tem na pesquisa, porque a carreira de mediador ela não é tão estabelecida assim, então muitas vezes as pessoas ficam por pouco tempo. Então ocorre que diversas vezes a gente tem que fazer treinamentos. Então dentro desse contexto eu passei a atuar na Fundação CCIERJ algumas vezes, por alguns anos, treinando esses mediadores para mediarem justamente esses módulos, especificamente os de física, e também o planetário inflável,
que é uma grande atração em todas as viagens da caravana. E aqui também na Fundação, além da Caravana da Ciência, você já foi avaliador da FECT, que é organizada anualmente aqui pela Fundação, e atualmente orientador de iniciação científica de uma escola, que vem obtendo resultados incríveis, né, nas últimas edições. Por que é importante que o colégio apoie? Tem um professor que seja orientador desses alunos para participar dessas feiras. E o que você acha da FECT? A FECT é uma... Eu amo. Simplesmente essa entrevista inteira será basicamente uma declaração de amor, porque a divulgação da ciência e a Fundação CCR realmente fazem muita diferença em diversos aspectos, né? A FECT é outra grande paixão minha dentro da CCR. Eu sou um enorme apoiador de ações de iniciação científica nas escolas, também participação em Olimpíadas, que são fundamentais. Como eu disse, elas podem fazer a diferença na vida de alunas e alunos. Então, participar de projetos de iniciação científica já no ensino médio é fundamental, porque a gente permite antecipar para essas alunas e alunos como funciona a academia. Por mais que eles não queiram seguir a carreira, é muito importante que a gente tenha o conhecimento de como ela funciona para ajudar também na tomada de decisões. Hoje a gente está num mundo em que a tecnologia ela nos envolve cada vez mais, então a gente está dependente disso. Então, dentro desse contexto, decisões difíceis precisarão ser tomadas envolvendo a tecnologia. Então, dentro desse contexto, se uma aluna ou um aluno participar de um projeto de iniciação científica, desenvolver, ter o conhecimento de pesquisa, em procura por artigos científicos e coisas dessa natureza, é muito importante para que essa pessoa se torne um cidadão responsável e com decisões acertadas em relação à tecnologia. Além disso, permite uma troca única e construção também de currículo. Eu tenho, por exemplo, uma aluna que eu fui orientador de iniciação científica no ensino médio, que hoje em dia ela está fazendo uma graduação dupla na França, em engenharia, graças a um artigo que a gente publicou já no ensino médio, né? Então ela participou da FECT, foi premiada na FECT em terceiro lugar, interdisciplinar, junto com um amigo dela, Daniel. Também foram premiados na FEBRACE, ganharam 3 prêmios na FEBRACE, incluindo de engenharia, e foram até chamados para participar de um programa de TV na Cultura Maker, na TV Globo. Então, enfim, terminou com a publicação de um artigo, uma coisa que antes eu pensava que era inimaginável, você ter um aluno de ensino médio publicando em uma revista acadêmica, inclusive uma revista acadêmica que é gerenciada pela Fundação CCR também. Então, para você ver como é que eu tenho uma relação forte com a instituição. Então, o que eu quero dizer é, vale a pena investir nisso, porque, por exemplo, você tem a Gabriela, que hoje está lá na França fazendo graduação dupla, graças ao artigo que foi publicado, que fez uma diferença enorme, porque essas instituições do exterior, por exemplo, avaliam ações extracurriculares dos alunos. Isso é um diferencial e vale a pena investir nisso. Você até antecipou um pouquinho, que eu ia te perguntar, que era justamente sobre a FEBRACE, que é uma feira afiliada também da FECT, né? A gente indica muitos projetos para participar. E você também já foi avaliador, você já foi? Sim, sempre que eu não estou com alunas e alunos participando desses projetos, eu oriento. Então, dentro desse contexto, até porque é uma oportunidade de a gente conhecer o que essa garotada está fazendo no Brasil. Então, dessa forma, eu sempre avaliei tanto a FECT, quanto a FEBRACE e quanto a Mostra Tech também, que são 3 das principais feiras de ciências do Brasil. E é uma oportunidade muito gratificante. E a gente aprende muito. Eu acho que, como professora, se você é uma professora, um professor e tem pelo menos o mestrado, se não me engano, se candidate para fazer a avaliação. Eu acho que é muito importante que a gente tenha essas ações, porque é uma oportunidade da gente aprender e se inspirar também. Eu acho que grande parte dos trabalhos que eu orientei tiveram traços de inspirações de outros trabalhos dessas feiras. Eu acho que isso é muito importante, tem uma troca única também. Além das feiras de ciências, você também citou as Olimpíadas. E a Fundação CCR também tem uma Olimpíada, né, de Ciência e Arte. E você é vice-presidente de uma Olimpíada
nuclear. Conta um pouquinho aí pra gente. Exatamente. Bom, Olimpíadas científicas são, como eu disse, assim como as Olimpíadas esportivas, elas têm o foco em avaliar, e elas foram estimuladas no início do século XX, um pouquinho mais para frente, com o intuito de reconhecer talentos e desenvolver aptidões. Então, dentro desse contexto, a gente tem diversas Olimpíadas muito relevantes aqui no Brasil, como, por exemplo, a UBA, que é a Olimpíada de Astronomia e Astrofísica, a gente tem a Olimpíada de Matemática, de Canguru, a de Artes, por exemplo, que é organizada aqui pela Fundação CCERJ. Então, eu acho que é importante que os alunos participem, sobretudo porque agora, eu não sei se vocês sabem, acho que é uma notícia importante aí, instituições de ensino superior já estão aceitando medalhistas dessas Olimpíadas direto, sem vestibular. Ou seja, se você se envolve nessas Olimpíadas e ganha medalhas ao longo do seu ano no ensino médio e no ensino fundamental também, isso pode ser diferencial para você conseguir uma vaga numa instituição como a USP, por exemplo, como a UFABC, Unicamp, que já são instituições que estão oferecendo vagas nos vestibulares direto, sem você fazer o Enem, para cursar diversos cursos lá nessas universidades. Então, além de você ter essa troca, você já consegue, entre aspas, uma vaga numa universidade pública, que é certamente um grande prêmio. E essa Olimpíada que você organiza, que é a Olimpíada de Ciências, Tecnologia e Engenharia Nuclear, então já entra... Não, ainda não. São apenas algumas Olimpíadas que oferecem, mas a gente está junto com a Campus Party, que é um dos eventos de tecnologia mais relevantes do mundo, inclusive. Eu queria mandar um abraço aí para o Tonico e para a Aline. A gente está desenvolvendo essa Olimpíada porque a área nuclear, especificamente, geralmente ela carrega consigo uma visão muito deturpada, com muito preconceito. Então é importante que a gente também estimule e divulgue essa parte de ciência, sobretudo porque a engenharia nuclear não é só geração de energia, não é só geração de calor, né? Você tem, por exemplo, aplicações diretamente na saúde, como, por exemplo, a produção de radiofármacos, a irradiação de alimentos. Então tem uma gama enorme de possibilidades que a engenharia nuclear, que a energia nuclear traz, que as pessoas às vezes não sabem. Então, dentro desse contexto, foi criada essa Olimpíada, que é sediada nesse evento, na Campus Party. A gente vai fazer a nossa primeira versão na Campus Party Brasília. E, assim, é muito divertido e os alunos têm a oportunidade de conhecer mais e também testar e ganhar prêmios. Inclusive, a gente vai distribuir bolsas e oportunidades para os melhores alunas e alunos. Ainda no campo da divulgação científica, você é membro da Associação Brasileira de Planetários e do Grupo de Museus e Centros de Ciências Acessíveis, que inclusive tem como coordenadora a Jéssica Norberto, que é servidora aqui da Fundação CCERJ. Você pode nos contar um pouquinho como que é o trabalho dessas duas instituições? Sim, a Associação Brasileira de Planetários é uma associação que inclui diversos pesquisadores e funcionários que estão relacionados ao planetário, porque é importante que tenha essa troca. Muitas vezes ocorrem iniciativas em algum planetário ou outro que a gente fica sem saber por conta dessa falta de comunicação. Então, dentro desse contexto, surgiu a associação, que faz encontros anuais, justamente para que haja essa troca, né? Sobretudo porque o planetário em si tem alguns desafios, por exemplo, com a questão de acessibilidade, que a gente vai falar mais tarde, né? Dentro desse contexto, eu também faço parte do Grupo Museus e Centros de Ciências Acessíveis, MCCAC, que é coordenado pela Jéssica Norberto, funcionária brilhante aqui da Fundação CCERJ. E lá a gente desenvolve referencial teórico e também ações focadas no desenvolvimento de acessibilidade em museus e centros de ciências ao redor do mundo. Dentro desse contexto, inclusive, a gente já desenvolveu não só guias, como artigos, livros, e também eu tive o privilégio, por exemplo, esse ano passado, de participar e ser o curador de uma exposição falando sobre física, com acessibilidade pensada desde o início. Porque muitas vezes, quando a gente desenvolve produtos sejam exposições, enfim, qualquer produto educacional, você implementar acessibilidade depois de projetado é muito difícil. Então, dentro desse contexto, a gente, nesse grupo, teve a oportunidade de desenvolver essa exposição, uma exposição itinerante ainda por cima, que é lá do SESC, que está rodando por escolas públicas do Rio de Janeiro, da Zona Norte.
com a física sendo pensada desde o início com acessibilidade. Porque quando a gente fala em física, por exemplo, a gente fala de luz, espectro eletromagnético, são coisas que já são muito difíceis porque são abstratas. Então, muitos dos conceitos estão atrelados a coisas visuais. Então, nosso desafio maior foi desenvolver uma exposição, por exemplo, que atenda o maior número de pessoas possível com implementações de acessibilidade, libras, braille, maquetes táteis, entre outros. Então, inclusive, o Grupo Museus Centro de Ciências Acessíveis foi premiado no ano passado pelo Simuset Award em Seul, na Coreia do Sul. Então, eu recomendo, inclusive, aí que vocês visitem o nosso site, tem muita coisa bacana que a gente produziu lá. Eu não vou ficar falando aqui porque realmente é bastante coisa, mas, por favor, grupomccac.org. Mas tem um trabalho, tem uma iniciativa de vocês que eu queria que você comentasse. Sim. Que foi o Guia de Museus e Centro de Ciências Acessíveis, que é um guia inédito e que, uma parceria com a Fiocruz. Por que vocês resolveram fazer esse mapeamento e qual, assim, em linhas gerais, qual foi o resultado que vocês alcançaram? Perfeito. Os museus são acessíveis? Os espaços de ciência são acessíveis? Exatamente. Eu acho que o grupo tem como missão também divulgar que, por exemplo, a acessibilidade, muitas das vezes as pessoas interpretam a acessibilidade como algo estritamente relacionado ao acesso físico. Rampas, elevadores, entre outros. Mas a acessibilidade vai muito além disso. Então, dentro desse contexto, a gente desenvolveu esse guia para estimular e indicar quais ações de acessibilidade cada museu, são 109 museus da América Latina, possui. Porque uma vez divulgado ou publicado esse guia, outros museus poderão ver, olha, o que o meu outro museu está fazendo de acessibilidade, o que eu posso fazer para melhorar. Então, dentro desse contexto, esse guia foi um estímulo e uma identificação também de quais são essas ações de acessibilidade e quais são os desafios que a gente tem para enfrentar. O guia está no site? Sim, está lá no site, tem uma versão acessível também. Inclusive, o nosso site tem um intérprete de Libras, você pode clicar no conteúdo, e já tem a Maia lá traduzindo para Libras, então é bem legal. Tem algumas ações de acessibilidade no nosso site. Está lá na versão em português, e espanhol e Libras. Muito legal. Agora, mudando um pouquinho de assunto, você fez o doutorado em engenharia nuclear e foi o único aluno representante de uma instituição da América Latina a apresentar um trabalho numa conferência no Japão em 2019. O aluno lá da graduação na UERJ imaginava isso? Não, jamais. Eu nasci em Madureira, no subúrbio do Rio de Janeiro, e eu nunca imaginei na vida que eu poderia conhecer o Japão. E eu só fui para lá graças à educação, graças à pesquisa, porque eu não teria condições de outra forma. Então, é um recado aí para quem quer seguir a carreira de física, vale a pena. Estudar uma coisa que é clichê essa frase, mas de fato é algo que nos dá asas e nos proporciona momentos como esse, espetaculares de conhecer o Japão. Eu sou fascinado pelo país, então tive a oportunidade de representar a América Latina lá. Mas aí eu até faço uma brincadeira aqui. Eu acho que tem mérito meu, naturalmente, mas... e aí fica até uma reflexão sobre os congressos científicos. Puxando um assunto meio paralelo, porque muitas vezes esses congressos eles são muito caros de participar. Então, estudantes da América Latina, por exemplo, não têm oportunidade. Então, de certa forma... é uma reflexão que a gente faz também sobre esses congressos que muitas vezes limitam pesquisadores e pesquisadores de participarem justamente por questões financeiras. A gente teve o apoio de agências de fomento, mas essas viagens e participações em congressos são muito importantes porque a gente troca com pessoas de outros países e, por exemplo, graças a essa minha ida ao Japão, a participar desse congresso no doutorado, eu consegui o apoio da agência atômica japonesa e a gente desenvolveu meu primeiro pós-doutorado com o apoio deles. Então, graças à minha ida a esses congressos, a esse congresso especificamente, eu consegui fazer um desdobramento bem interessante na pesquisa. Então, assim, para quem está seguindo a carreira de pós-graduação, frequente congressos porque é uma oportunidade muito grande de você fazer conexões. A ciência não é só sobre pesquisa, não é aquele pesquisador
dentro de uma garagem, com um jaleco, todo despenteado, fazendo pesquisa. Pesquisa, ciência é feita por pessoas, no plural, muita gente. Então, conexões precisam ser feitas. E o Congresso é uma oportunidade excelente para isso. E você, fazendo isso tudo, você ainda arruma tempo para ser músico e você tem uma banda e tem vídeos com tradução em Libras também. Fala um pouquinho dessa banda que é um tributo ao Foo Fighters. Sim, eu acho que assim, eu acho que a gente precisa... A gente faz tanta coisa que a gente precisa de um alívio, né? E eu sou apaixonado por música, então dentro desse contexto eu tenho uma banda, cover de Foo Fighters, chamada Foolish Fighters. E a gente gravou alguns clipes, né, pra tocar, inclusive a gente está fazendo alguns shows. Mas aquele lado de pesquisador nunca me abandona. Então quando eu vi aquele clipe, falei, cara, tá me incomodando isso. Então eu corri atrás de parceiras e parceiros para tentar trazer acessibilidade também para esse conteúdo. Porque muitas vezes a gente tem videoclipes e que a gente não tem a tradução dessas letras para Libras. E muitas pessoas acham que pessoas surdas, por exemplo, têm o conhecimento de português, mas elas são letradas em Libras e às vezes não têm o conhecimento em português, né? A Libras é um idioma independente de português, então eles não entendem, não adianta você colocar legenda em português, por exemplo. Então, dessa forma, eu falei com os membros da banda, gente, eu estou incomodado e eu vou tentar fazer alguma coisa por minha conta, mas a gente falou, não, a gente apoia. Então, dentro dessa cadeia de apoio, a gente conseguiu aí a Júlia para fazer essa interpretação, que é uma arte também, né? Interpretar em Libras é uma arte. Mais uma música, né? Exatamente, você tem que ter noção do tempo, dos instrumentos que estão sendo tocados naquele momento. Então, realmente é um desafio enorme, até para o intérprete mais experiente. E o resultado foi aquele, né? A gente conseguiu colocar um primeiro videoclipe já no YouTube e a nossa intenção é colocar todos os que a gente fez. A gente cumpriu o que prometeu. Teve música, teve divulgação científica, teve física. Professor, eu queria te agradecer muito pela sua participação. Você quer agora dar uma palavra final para os nossos telespectadores? É isso, eu acho que façam física também, não tenham medo. É uma carreira muito gostosa e nos possibilita trabalhar com coisas incríveis também. Então, é desafiador, não desista. Você que está aí fazendo física nesse momento, muitos de nós pensamos em desistir. Isso é muito comum. Mas eu te digo, vale a pena persistir. Eu também tive muita dificuldade, mas persisti e hoje eu sou muito grato ao meu eu do passado por não ter desistido. Então, por mais que você esteja enfrentando dificuldades agora para se formar na física, persista, porque vale a pena. Obrigada a vocês e até o próximo Conversa sobre Educação.